Olá, boa noite para você. Que fim levou a Mafferza? Por onde anda a fabricante de ônibus que ficou marcada pela qualidade e robustez de seus produtos? Informação, debate e opinião. O Próxima Parada Documento começa agora. A história da Mafferza começa em 1944 e durante décadas a empresa foi a maior fabricante de peças e material ferroviário do Brasil, sendo referência no setor. A empresa produzia todo tipo de vagão que eram espalhados pelos metrôs do país. Durante muitos anos, essa foi a realidade da companhia, sendo focada apenas em componentes ferroviários. Porém, tudo mudaria entre o fim dos anos 70 e início dos anos 80. Vale a gente lembrar que a Mafferza nasceu como uma empresa privada e foi vendida ao governo federal como forma de sanar algumas dívidas. Anos mais tarde, a situação mudaria. Já já a gente fala disso, não sai daí. Bom, nessa época, os investimentos em transporte ferroviário urbano despencaram no Brasil. E a Mafferza, assim como outras empresas do setor, buscaram alternativas para burlar a crise. E uma delas foi a fabricação de carrocerias de ônibus, seguindo os passos da Santa Matilde e da Cobrasma, ambas empresas que também fabricavam vagões e componentes ferroviários, mas que se viram obrigadas a mudar de ramo para não quebrar. Ou seja, Mafferza, Santa Matilde e Cobrasma trocaram de ramo para simplesmente não falir. Até porque naquela época, o setor ferroviário no Brasil estava em queda e o transporte urbano por ônibus estava em ascensão. A Santa Matilde não obteve muito sucesso nessa empreitada. Entretanto, Cobrasma e Mafferza conseguiram um excelente número de vendas e lançaram ao longo dos anos 80 e 90 vários modelos de ônibus clássicos e marcantes aqui no Brasil. Hoje o foco é na Mafferza, mas se você quiser conferir, tem vídeo da Cobrasma aqui no canal também. É só acessar a playlist do Próxima Parada Documento. Com a Mafferza entrando no mercado, uma grande revolução foi feita na fabricação de carrocerias de ônibus, já que até então, as montadoras faziam os ônibus como bem entendessem e na qualidade que achavam melhor, coisa que mudou nos anos 80 com as especificações de veículos padrões e a entrada de fabricantes de vagões de trens no ramo rodoviário. Essas empresas ferroviárias tinham ampla experiência com veículos pesados e sabiam fazer algo que fosse bom para o passageiro e economicamente viável para o empresário. Ou seja, Santa Matilde, Cobrasma e Mafferza sabiam o que estavam fabricando e já tinham em mente um projeto de qualidade para os seus modelos. Nas outras montadoras, as mais clássicas, tipo Caio, Marco Polo, Ciferal e etc., elas tinham sim uma qualidade, porém fabricavam os veículos do jeito que bem entendessem e da maneira que queriam. Isso mudou nos anos 80 com o projeto Padrão, feito pelo governo federal. Com o ramo de trólebus voltando a crescer no Brasil, principalmente em São Paulo, devido à crise internacional do petróleo na época, a Mafferza, claro, não ficou para trás e logo tratou de lançar alguns modelos voltados a esse segmento. Na época, havia o entendimento de que os trólebus pudessem se espalhar pelas capitais do país e, consequentemente, aumentar o número de vendas desse tipo de ônibus. A estimativa na época era de 4.000 coletivos para suprir a demanda nacional. Sendo assim, em 1985, a Mafferza vence a licitação para o fornecimento de 78 trólebus para o corredor Santo Amaro em São Paulo, na época gerenciado pela CMTC.
com equipe técnica especializada, estrutura reconhecida internacionalmente e teste dinâmico computadorizado, a Mafferza lança neste ano um trolebus padrão de 2 eixos 100% nacional. É lançado aí o primeiro ônibus da Mafferza. Com 12 metros de comprimento, o veículo poderia transportar até 105 passageiros. Com a estrutura de um monobloco, o trolebus da Mafferza tinha em sua estrutura aço SAC 50 de alta resistência, além também de suspensão pneumática, 3 portas de 1,20 metros de largura e ventilação forçada. Os equipamentos eletrônicos eram fornecidos pela Villares. Os ônibus inicialmente eram feitos em São Paulo, mas logo passaram a ser feitos em Contagem, em Minas Gerais, com apenas a montagem final sendo feita na capital paulista. Com uma bem-sucedida entrada no mercado rodoviário, a Mafferza, que até então pertencia ao governo federal, iniciou um processo de privatização, que começou em 1986 e terminou em 1991, com a venda de 90% dos ativos da companhia para o Fundo de Pensão dos Empregados da Rede Ferroviária Federal. Vocês lembram que eu havia dito no começo do vídeo que a empresa era privada e depois passou a ser do governo? Pois bem, nessa época ela ainda era do governo e depois voltou para a iniciativa privada. Anos antes, em 82, a privatização já havia sido tentada. Lembram que eu falei para vocês continuarem por aqui? Tá aí a explicação do começo do vídeo. E não saiam daí, tem mais Mafferza pela frente. Bom, enquanto esse imbróglio jurídico ocorria, a Mafferza só crescia no mercado, colocando em teste pelas ruas de São Paulo, em 1987, o seu primeiro trolebus articulado, com 18 metros de comprimento e capacidade para 180 passageiros. Com testes bem-sucedidos, 8 unidades foram encomendadas pela CMTC, também para o corredor Santo Amaro. Os itens de série e de conforto desse modelo eram os mesmos da versão convencional de 12 metros, mas com algumas leves diferenças, como a cabine do motorista, que era totalmente moderna, acessível e ergonômica para o profissional. A cabine foi toda desenhada pensando no dia a dia do profissional. Porém, todo o esforço foi em vão. A CMTC, poucos meses depois, suspendeu a compra desses modelos. No final dos anos 80, a Mafferza venceu outra licitação da empresa, agora com ônibus de 2 andares. E mais uma vez, o processo foi suspenso. Isso porque o preço era considerado excessivo. Dependente de ônibus elétricos e da ampliação deste mercado por investimentos públicos, a Mafferza buscou meios para sair da crise, já que a empresa começou a passar por dificuldades financeiras, ainda mais porque o mercado de trólebus no Brasil, naquela época, era muito focado em São Paulo e restrito a outras cidades. As vendas despencaram entre 1985 e 87. Assim, praticamente, as vendas acabaram, zeraram. Na época, para ajudar, o governo federal endureceu as políticas de financiamento de ônibus elétricos ao setor público, sendo um conjunto de medidas que levou por água abaixo a expansão dos trólebus pelo país. Sendo assim, a saída da Mafferza para burlar as dificuldades foi o desenvolvimento de um modelo a diesel, mantendo os mesmos itens de série e conforto da versão elétrica. Surge então, em outubro do ano de 1987, o Mafferza M210, sendo o primeiro monobloco padrão totalmente nacional. Até então, os únicos monoblocos no Brasil eram os da Mercedes-Benz, que tinham tecnologia alemã. No caso da Mafferza, a tecnologia era totalmente brasileira, com a carroceria sendo feita em aço carbono de alta resistência à corrosão. O design e os itens de conforto da linha trólebus foram mantidos, o que tornou o modelo um sucesso de vendas, sendo lembrado até hoje pelo alto conforto interno, tanto para o motorista, tanto para o passageiro, pelos largos e confortáveis bancos e pelos vidros gigantes, que traziam a sensação de modernidade e robustez. O custo-benefício com a manutenção também agradava o frotista.
Com o motor turbinado Série C da Cummins, de 8,3 litros e 6 cilindros, o M210 esbanjava potência, com incríveis 218 cavalos de potência, algo inédito na época, montado na parte traseira. O modelo como um todo foi pensado para o mercado brasileiro, composto de motorista, cobrador e balaústres ergonomicamente desenhados, além também de faixas contínuas de iluminação fluorescente, botões de paradas nas colunas, banco regulável para o motorista e catraca de 3 braços. Esses itens, até então, eram inéditos no mercado. O M210 era um verdadeiro ônibus-trem, sendo um veículo de transporte urbano de passageiros sobre rodas com o interior de um luxuoso vagão de trem de passageiros. Era algo diferente e revolucionário na época. Mesmo com toda essa pompa, o M210 usava a estrutura do trólebus, e esse modelo em questão foi projetado para trafegar apenas em corredores, o que não ocorria com a versão a diesel. Isso porque, sabemos que um ônibus a diesel trafega em diferentes locais, seja no bairro, seja no centro, e isso, em poucos anos, trazia defeitos inesperados na carroceria. Em apenas 2 anos de uso, trincas na estrutura, folgas no motor com a montagem inadequada da embreagem, fragilidade na montagem e acionamento das portas, defeitos constantes na correia do motor e no ventilador eram algumas das queixas. Na época, a qualidade dos produtos da Maffersa foram postos em jogo. Será que ela era tudo aquilo mesmo que o povo falava? Ou era mais uma encarroçadora qualquer? E aí, a empresa foi jogada contra a parede. Embora esses problemas pudessem ter sido evitados com uma fase de testes mais longa, é também verdade que a Maffersa sofreu um ônus de seu pioneirismo ao desenvolver um ônibus totalmente sofisticado e conceitual, completamente distante do padrão usual dos ônibus brasileiros, dominado naquela época pelo quase monopólio dos chassis de motor dianteiro da Mercedes-Benz. Isso se associou ao despreparo técnico e o conservadorismo da maior parcela dos empresários de transporte urbano, com a ausência de uma rede de assistência que permitisse responder de forma mais rápida às demandas das operadoras. Com o passar do tempo, a Maffersa foi aprendendo com os erros e passou a dar maior suporte aos empresários. A partir de 1991, correções foram feitas na carroceria, e aqueles problemas que falamos há pouco praticamente sumiram. Outras melhorias também foram feitas na carroceria, porém, o número de vendas ainda era bem baixo, embora respondesse por 30% do faturamento da empresa, com 130 veículos fabricados no ano de 1988. Durante esses vários anos, a fabricação de trens e materiais ferroviários não foi deixada de lado pela Maffersa. Ou seja, a fabricante conciliava a fabricação de ônibus e materiais ferroviários. Naquela época, os ônibus correspondiam à maior parte da fábrica, mas claro, também havia lá os componentes ferroviários. Os anos 90 chegam e a Maffersa traz 3 novidades ao mercado em 1991. A primeira, se não a mais importante, foi a tentativa da empresa de diversificar ainda mais seus produtos, adentrando ao ramo de ônibus rodoviários, com o lançamento do MR1320, com 13,2 metros de comprimento e 209 cavalos de potência, seguindo a mesma linha dos urbanos de ser um ônibus monobloco. Com testes bem-sucedidos, a carroceria rodoviária da Maffersa trazia itens inéditos, que nunca haviam sido implementados antes no mercado nacional, como bagageiros internos com tampa ao estilo aeronáutico e corrimão ao longo de todo o salão. Os planos da empresa, que infelizmente não foram para frente, era de ter uma família completa de ônibus rodoviários, com produção de 30 carrocerias mensais. Já a segunda novidade na época foi o lançamento de uma versão 2 portas do M210, até então oferecido apenas em 3 portas. Uma versão turbo do M210 também foi lançada. E por fim, a terceira novidade
foi o lançamento de uma nova versão do modelo urbano, agora mais potente, sendo chamado de M240 automático, com motor Cummins e caixa de câmbio automática da marca Allison. Olha só que bacana. Os anos passam e em 1993 a Maffersa bate a marca de 100 mil ônibus fabricados. Com isso, uma divisão societária foi feita dentro da companhia, dividindo os setores de ônibus e componentes ferroviários. A fábrica de São Paulo ficou focada nos trens e a de Contagem, em Minas, na fabricação de ônibus. 10 pessoas foram nomeadas para o setor rodoviário. A mudança foi comemorada com o lançamento de versões mais simples e econômicas do M210 e do M240, com preços cerca de 20% inferiores. A redução de custos, claro, impactou na qualidade das carrocerias. Os acabamentos internos foram simplificados, passando agora a usar chapas de alumínio ao invés de Duraplaque. O chapeamento externo passou a ser feito de aço, antes feito de alumínio. O piso também recebeu mudanças, saindo daquele padrão revestido em borracha para alumínio, e os bancos passaram a ser feitos em fibra de vidro, além também de mudanças nos balaustres e luminárias. Leves e sutis alterações foram feitas na parte externa. O desenho da parte dianteira foi remodelado e a caixa de letreiro ficou maior, e houve também o deslocamento de lanternas superiores para as laterais. 4 faróis retangulares foram implementados na dianteira e nas laterais. Foi feito o aumento da janela do motorista, entrada de ar sob o para-brisa e tampa de visita dianteira de menor dimensão. Em conjunto a tudo isso, foi lançada a primeira plataforma Maffersa, para que fosse encarroçada por terceiros. Sendo assim, chegam ao mercado os chassis M210P e o M290A. Esse último era um veículo automático com incríveis, olha só, 294 cavalos de potência, ambos tendo mecânica Cummins. Era uma espécie de chassi da Maffersa feito para ser encarroçado em carrocerias como Caio, Marco Polo, Tanco e Ciferal. Entretanto, por mais corretos que fossem os planos da Maffersa, a crise econômica no Brasil pós-governo Collor jogou um verdadeiro balde de água fria em várias empresas do país, principalmente no setor rodoviário, tão disputado e tão acirrado aqui no Brasil. A situação era desfavorável e o investimento público passava por uma contenção, enquanto a crise se abatia, especialmente no setor metroferroviário. Paralelamente, as grandes inversões em transportes coletivos nas grandes capitais, especialmente em São Paulo, foram em vão, já que havia a previsão de compra de ônibus convencionais, trólebus e articulados, o que foi adiado ou cancelado, prejudicando os planos da Maffersa. Isso foi um duro golpe em todo o setor. Não foi só a Maffersa que sofreu. Marco Polo, Caio, Comil, Buscar, na época Nielson, Cobrasma e etc. também sofreram. Mas é aquela coisa, a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. E infelizmente, Cobrasma, Maffersa, Tanco e várias outras acabaram pelo meio do caminho. Assim, portanto, acumulando prejuízos e sendo o alvo da crise econômica que assolava o país, a Maffersa teve o seu fim em 1995, suspendendo as poucas atividades que ainda restavam e demitindo cerca de 1.820 trabalhadores. As vendas da empresa praticamente zeraram. Mas uma luz surgiu no fim do túnel, com a fabricante voltando no ano seguinte com apenas 360 empregados na fábrica de Contagem, produzindo alguns poucos ônibus a diesel e trólebus. A produção infelizmente durou poucos meses e logo a fábrica fechou novamente. Em 97, a divisão de trens foi arrendada pela francesa Alstom e em 99, a fundição e fábrica de rodas foi vendida para a MWL Brasil Rodas e Eixos. Por fim, o setor rodoviário foi totalmente extinto. Por fim, chegamos a uma só conclusão. A gente vê que uma fabricante que tinha uma excelente qualidade e performance no ramo rodoviário acabou por simples incompetência econômica do governo federal da época, já que a crise na Maffersa
foi acarretada pela crise econômica do país. Ok que a empresa não vendia muito, mas a crise econômica pós-governo Collor ajudou muito para a empresa acabar. Se a gente tivesse governantes mais compromissados com o país, certamente a Mafesa poderia estar até hoje entre nós. Não só ela, a Cobrasma também, que teve um fim parecido. É triste. Infelizmente, a falência foi decretada, mas isso não tira o mérito e a marca que a Mafesa deixa até hoje no mercado de ônibus no Brasil, sendo um sinônimo de qualidade e robustez. Eternamente, a Mafesa será lembrada entre nós. Ela mora em nossos corações. Não iremos te esquecer. É aquilo, né? A corda arrebenta pro lado mais fraco. E infelizmente, a Mafesa estava desse lado. Qualidade e produtos bons ela tinha, e agradava sim vários empresários. Mas é aquilo, incompetência do governo acabou com a empresa. Triste e muito complicado. Assim encerramos mais esta edição do Próxima Parada Documento, agradecendo sua companhia e audiência. Curta, comente e compartilhe nosso conteúdo. Voltamos amanhã aqui no canal com o Jornal do Ônibus às 7 da noite. Para você uma boa noite e até amanhã. A gente se vê. Valeu, pessoal.